Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado no dia anterior e sobre as notícias que podem impactar o seu dia a dia no cenário político, econômico e corporativo. Estamos mais uma vez com um climinha frio de inverno, pelo menos aqui na minha cidade, e mais uma vez com grandes expectativas em relação aí ao fechamento de ontem e aquilo que pode acontecer no mercado hoje, lembrando que novamente aí o Brasil se aproxima aí do seu recorde lá em janeiro, no dia 8 de janeiro ali, onde chegamos a ultrapassar os 124 mil pontos. Já vamos falar um pouquinho aí sobre o fechamento de ontem, mas não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha e acesse um dos nossos grupos de WhatsApp para receber esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã. Ontem, dia 27 de maio de 2021, tivemos mais um dia de alta do índice Bovespa, uma leve alta, obviamente, mas um dia com muitas expectativas, principalmente aí em torno aí do índice de inflação que será divulgado nos Estados Unidos e, obviamente, aí por conta de tudo que já falamos diversos dias aqui, isso pode mudar a perspectiva do Fed, do Federal Reserve lá nos Estados Unidos, que é o Banco Central norte-americano, em relação à recompra de títulos. A expectativa, a perspectiva em relação a essa divulgação pode ser bem diferente, né? Caso ela venha muito alta, o Fed pode ter que se manifestar, pode ter que atuar na recompra de títulos antes do esperado. Além disso, ontem a agência Fitch manteve aí o rating do Brasil em BB- e ainda colocando o Brasil aí com uma perspectiva negativa. No Brasil também ontem tivemos a divulgação da taxa de desemprego, que ficou em 14,7%, dentro daquilo que era a expectativa dos especialistas, não que seja um número positivo, mas ainda ficou dentro da expectativa. Na CPI da Covid, ontem tivemos o diretor do Butantan criticando bastante aí o governo do presidente Jair Bolsonaro, e também afirmando que o Brasil poderia ter iniciado a vacinação muito antes do que foi iniciado aqui no ano de 2021. Olhando já para fora, os Estados Unidos aí tiveram uma leve alta, também por conta aí dessa preocupação em relação ao índice de inflação aí que será divulgado hoje. Também ontem preocupou o mercado norte-americano e global a valorização das treasuries, os títulos norte-americanos de renda fixa, né, que acabam, obviamente, por sua segurança, tendo uma busca muito grande dos investidores, principalmente aí quando eles se valorizam um pouco mais. Ontem também nós tivemos aí o pedido de número de seguro-desemprego inicial lá nos Estados Unidos, que veio menor do que a expectativa. Isso sim é um ponto positivo, olhando aí para o cenário político e econômico e analisando a retomada econômica. E lá nos Estados Unidos também o Congresso trouxe aí uma contraproposta em relação ao plano Biden, né? O plano Biden lá é de quase 3 trilhões em relação a desenvolvimento. Uma parte desse plano aí corresponde a 2,3 trilhões de dólares aí para investimento em infraestrutura, a parte de saúde, entre outros, e obviamente aí veio uma contraproposta do Congresso. Essa contraproposta aí foi de 928 bilhões, e agora eles devem aí começar a negociar Congresso, ambos os partidos, democratas e republicanos, né, juntamente com o presidente norte-americano. Isso também teve impacto ontem e deve continuar tendo impacto na próxima semana. Já olhando para a Ásia, os mercados fecharam ontem em sentidos opostos e na Europa diversos índices vieram positivo. Entretanto, aí alguns deles surpreenderam negativamente. Por isso a bolsa europeia também aí ficou com algumas quedas e obviamente aí mercado global olhando aí para a inflação nos Estados Unidos e o aumento de títulos públicos não só nos Estados Unidos como em todos os lugares do globo. Vamos olhar para números de forma geral e aí nós conseguimos analisar isso de forma mais prática. Índice Bovespa aí, ele
teve alta de 0,30%, fechou o pregão de ontem a 124.366 pontos. O dólar aí voltando abaixo de 5,30, né? Algo que não era mais tão comum vermos no Brasil. Caiu ontem aí 1,09%, chegou a R$ 5,25. A Nasdaq, bolsa de tecnologia norte-americana, lateralizou negativamente, né? Uma queda de 0,01% a 13.736 pontos. O índice S&P 500 subiu 0,12%, alcançando 4.200 pontos, enquanto o Dow Jones subiu 0,41%, chegando aí a 34.464 pontos. A Europa, nós tivemos aí o euro caindo 0,68, chegando a R$ 6,44, e a Alemanha caindo aí 0,28, chegando em patamares de 15.406 pontos. A alta ficou aí na bolsa francesa, o CAC na França subiu 0,69% a 6.435 pontos. No Reino Unido, uma queda de 0,10 a 7.019 pontos foi a ideia principal aí nos na Europa, de forma geral. O índice Eurostoxx, que não falamos aqui, mas que mede aí as principais ações negociadas nas bolsas europeias, esse teve alta aí por conta de alguns resultados positivos no dia de ontem, mas o risco ainda de aumento na inflação e nos títulos públicos também preocupa a Europa como um todo. Já a Ásia, que fechou mista, como falamos anteriormente, teve a China subindo 0,70% a 14.897 pontos e o Japão caindo 0,33% a 28.549 pontos. Já o cenário de criptomoedas, nós tivemos aí o Bitcoin caindo 1,07% e o Ethereum 2,78%. Estamos vivendo aí um momento aí de muita oscilação no cenário de cripto. Quem também tem oscilado aí nessa semana e oscilado positivamente no acumulado geral é o petróleo futuro, onde o Brent se aproxima aí já dos $70 o barril. Fechou ontem o pregão aí de negociação futura a $69,25, enquanto o WTI fechou a $66,87, subindo então consideravelmente aí na semana a negociação de petróleo futuro. Índice S&P 500 VIX, esse caiu bastante aí por conta da menor volatilidade no mercado de ações, voltando aí a um patamar de 16,74 pontos. Ontem caiu 3,27%. Lembrando, quanto mais alto esse índice, maior é a volatilidade, então maior o risco do mercado de ações. Como ele está baixo, automaticamente temos aí uma volatilidade menor, um risco menor esperado aí pelo índice S&P 500 e pelos investidores do mercado acionário. De forma geral, os metais futuros, nós tivemos aí o ouro caindo um pouquinho em relação às máximas que tivemos durante a semana. Quem subiu forte foi o alumínio futuro, que chegou aí já a $2.485,50 na negociação futura, e o ferro refinado aí, que tem caído consideravelmente nos últimos dias, chegou aí uma negociação futura de $176,03 a tonelada. Lembrando, a gente sempre fala aqui do momento em que o mundo precisa muito do minério de ferro, e a China, como principal importadora, tem tentado controlar então o valor do minério de ferro, e obviamente isso causa essas oscilações e distorções de forma geral aí no mercado. Olhando para o fechamento de ontem do índice Ibovespa, as principais altas aí elas ficaram por conta de IDUC3, que subiu 6,67%, fechou o pregão de ontem a R$ 33,09. Subindo novamente 6,63% vem HGTX, que é a loja Zering, que vem forte aí desde antes da fusão com o Grupo Soma, e subiu aí chegando a R$ 32,49. Cogna 3, que falamos aqui bastante durante a semana, que vem num processo de reestruturação para o segundo semestre, subiu 6,19% a R$ 4,29. Embraer 3, Embraer subindo 6,05%,
chegando a R$ 17,87 e Sula 11 subindo 3,69%, fechando o pregão de ontem a R$ 34,01. Já nas principais baixas, nós temos aí Azul 4, que subiu forte aí durante 2 dias com as expectativas e possibilidades de compra e também com o cenário internacional aí favorecendo ações de companhias aí da área de turismo e aéreas, mas ontem teve aí uma queda, obviamente uma correção de valores também, né? É o normal que acontece no mercado acionário. Ontem caiu 4,58% e fechou o pregão a R$ 44,62. Rent 3 localiza, né? Ontem fechou com queda de 2,62% a R$ 61,74. Fleury fechou o pregão a R$ 26,08, uma queda de 2,32%, e fechamos aí com Lojas Americanas, Elican 3 e Marfrig, que também caíram ontem. Lojas Americanas caindo 1,70% a R$ 26,66 e Marfrig aí 1,46 de queda, fechando o pregão a R$ 18,26. Marfrig aí que tem oscilado bastante aí por conta das informações em relação à compra de ações de BRF, e ontem falamos aqui também sobre a acusação ali da CVM de que o Marcos Molina, dono da Marfrig, teria utilizado lá em 2018 informação privilegiada, e automaticamente o mercado reage quase que imediatamente nesse sentido. Olhando aí para a agenda brasileira, nessa sexta-feira, extremamente importante aí a divulgação do IGPM. Lembrando que o IGPM é a inflação do atacado, né? Ele acaba impactando diretamente a indústria e o atacado, as empresas de modo geral. Hoje, então, nós temos essa divulgação, ele é medido sempre do dia 21 do mês anterior até o dia 20 desse mês e divulgado sempre no finalzinho do mês corrente. E hoje também temos divulgação do índice de empréstimos bancários. Lembrando, o Brasil aí tem uma grande concentração aí de créditos bancários de forma geral, as instituições financeiras atuam fortemente no mercado brasileiro, e é importante também ver essa retomada. Inclusive ontem falamos aí sobre as críticas em relação aos bancos, né? Tanto aqui no Brasil quanto fora, então vale a pena ficar de olho nesse indicador. Já fora do país, hoje nós temos aí importantes divulgações do IPC e IPP lá na França, índice de preços ao consumidor e índice de preços ao produtor, que devem impactar o cenário também na Europa. Ainda falando em França, hoje tem divulgação do PIB, temos divulgação aí do clima de negócios e a confiança do consumidor na zona do euro, que a princípio uma tendência de serem positivas e principalmente aí trazerem um alívio maior para o mercado. Divulgação do PMI de Chicago, nos Estados Unidos, e o PCE. O PCE é o relatório de inflação mais amplo do que o IPC. O IPC é o índice de preços ao consumidor, né? Que seria como se fosse o nosso IPCA aqui no Brasil, o IPC lá nos Estados Unidos, mas o PCE ele mede a inflação de um todo, olhando aí o consumo doméstico da população. Ele é um pouquinho mais amplo então do que o índice de preços ao consumidor, e esse é o índice tão esperado aí que nós falamos também na abertura, e que o mercado aguarda principalmente aí para ver qual será o posicionamento do Fed em relação ao anúncio desse índice, que obviamente, se vier muito alto aí, pode levar a alguma ação ou correção por parte do Banco Central norte-americano. Olhando o cenário político, a CPI da Covid continua em alta e no radar dos investidores. Ontem foi o dia do diretor do Butantan, o Covas, né? Não é o prefeito de São Paulo, que infelizmente faleceu, mas o diretor do Butantan ontem contradisse diversos outros depoentes na sua oitiva, e ele afirmou que o Brasil rejeitou aí 60 milhões de doses em 2020 que foram oferecidas aí pelo Butantan. Então acaba aí o Dimas Covas, que é o primeiro nome dele, ele acabou aí levando por terra diversas situações aí que foram colocadas por outros depoentes, e criticou bastante, como a gente já disse, a atuação aí do governo brasileiro em relação à pandemia. O próprio Dimas Covas e outros especialistas têm defendido aí o controle sanitário de quem vem do exterior, né, tanto brasileiros como estrangeiros. Tivemos aí essa semana
uma pessoa aí que veio de fora, veio da Índia, até comentamos aqui no Morning Call, e acabou aí, ao retornar ao Brasil, não ficou em quarentena, e ele havia contraído a cepa indiana, né? Aquela variante lá indiana que tem uma propagação bem grande, chegou no Brasil, passou por diversos aeroportos e foi para casa, só foi descobrir depois que já estava em casa que estava contaminado aí com a Covid-19. Enquanto nós vemos outros países praticando aí a política sanitária em relação a esse controle em aeroportos, a pessoa chegou no país e ela tem que ficar um período em quarentena, dependendo de onde ela veio. E alguns especialistas começam a defender essa situação, principalmente aí para evitar maiores contaminações e evitar essas novas cepas aqui no Brasil. O presidente Jair Bolsonaro ele volta a pedir para o STF, Supremo Tribunal Federal, né, que ele tome medidas em relação aos estados que decretaram lockdown. Então, tem alguns estados aí que decretaram lockdown novamente e o presidente Jair Bolsonaro tem criticado novamente, ainda com o discurso de que é uma situação política, né? E a ideia é prejudicá-lo com esse tipo de lockdown. Ele vai novamente ao STF, a STF não se posicionou em relação a isso, nesse novo pedido, e aguardamos aí. Essa é uma decisão que, se for aprovada, pode movimentar bastante a questão do mercado. Voltando ao próprio STF, Supremo Tribunal Federal, falamos já há alguns dias aqui, inclusive ontem retomamos o assunto. Ontem o STF derrubou a delação premiada lá do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro, não validando, foi 7 votos a 4, a negativa em relação a aceitar a delação premiada. A principal argumentação do STF é que o Sérgio Cabral foi tentar essa delação premiada com a Polícia Federal após os procuradores não aceitarem a delação premiada dele. Contudo, há diversas críticas ao STF, principalmente porque dentro do material que foi conseguido por alguns veículos de imprensa de delação premiada, as principais críticas e as principais acusações estão dentro do sistema judiciário, tanto procuradores, juízes e, como falamos aqui, inclusive uma acusação aí de propina sendo paga em alguns anos por sentenças vendidas ao atual ministro do STF, o Dias Toffoli. Então, tem sido também bastante criticado essa decisão do STF e agora aguardamos as cenas dos próximos capítulos, que isso também pode movimentar o cenário político e jurídico brasileiro. Finalizando aqui a parte política e já entrando um pouco em situações econômicas, a crise hídrica no Brasil levou o governo aí a cogitar o racionamento de energia. A gente já tem dito aí algumas vezes que nós estamos com um nível nas hidrelétricas bem abaixo do que seria o normal e principalmente o período de chuvas, ele também foi abaixo do que é a expectativa e do que é a média anual. Então, as hidrelétricas atuando aí em capacidade bem abaixo do normal, já algumas situações aí de bandeira vermelha pela utilização de termoelétricas, e agora o Brasil cogita aí a possibilidade de racionamento. Quem tem um pouquinho mais de idade vai lembrar aí na época do governo Fernando Henrique, das possibilidades do risco de apagão que existia e do racionamento de energia. E de lá para cá, obviamente, aí houve um consumo muito maior, um aumento nesse consumo de energia, até mesmo devido aí a toda a mudança em relação a aparelhos eletrônicos, quantidade de ar-condicionado, que tudo isso ficou mais barato e mais comum na vida do brasileiro. Continuando então para a parte econômica, a China tem atuado fortemente para conter a valorização do yuan. O yuan, a moeda chinesa, já tem alguns dias, algumas semanas aí renovado as suas principais altas, então se valorizando, o que dificulta também a exportação quando nós falamos aí de China. E o governo agora tem atuado fortemente com o objetivo de reduzir, e a gente lembra aqui que o próprio ex-presidente Donald Trump, lá dos Estados Unidos, acusava frequentemente a China aí de desvalorizar a sua moeda, com o principal objetivo aí de continuar com as exportações. Investidores de forma geral, em diversos níveis,
tem apostado aí em realização de parte dos lucros no mercado acionário, lembrando aí que algumas ações estão em máximas históricas e muitos deles aí migrando então para a renda fixa, aproveitando o momento aí de juros um pouco mais alto e uma perspectiva aí de aumento tanto em taxa Selic quanto em outras taxas remuneratórias, né? A própria questão do IPCA e a Selic, que vai movimentar principalmente a taxa DI de forma geral e os títulos públicos federais. Obviamente isso não é uma recomendação, não é um procedimento que todos estão fazendo, mas muita gente volta e parte dos seus investimentos para a renda fixa, mantendo a diversificação de carteira. A Fitch, que nós falamos anteriormente ali em relação ao rating do Brasil, que ela manteve em BB-, com uma perspectiva negativa, cita principalmente aí a pandemia como principal agravante e obviamente aí a dificuldade do Brasil que eles enxergam em haver uma retomada econômica mais acelerada e também o processo de vacinação que ainda é lento no Brasil e dificulta essa retomada como um todo. Esses seriam os principais motivos dessa manutenção em BB-, com perspectiva negativa em relação a risco Brasil. Especialistas, de forma geral, dizem que o momento ainda é de uma bolsa brasileira barata e muitas oportunidades. Então, ao mesmo tempo em que algumas pessoas têm saído da oscilação da renda variável e retornando parte dos seus investimentos para a renda fixa, diversas casas de análise, diversas assets do Brasil têm olhado novamente aí para o Brasil como uma bolsa barata, a B3 ainda tendo muitas oportunidades, semelhante ao que o próprio ministro Paulo Guedes falou nessa semana. O presidente do Banco Central, Campos Neto, disse que a economia deve reabrir aí no segundo semestre, levando em conta o ritmo de vacinação que nós estamos tendo. O Brasil tem melhorado aí o ritmo de vacinação, os insumos para a produção de vacinas aí da AstraZeneca e também da Coronavac, da Sinovac, né? Eles retornaram, temos insumos novamente, Butantan e Fiocruz estão produzindo novamente com a perspectiva aí de algumas entregas já no início do próximo mês, ampliando então essa questão ali, principalmente aí de vacinação. Segundo semestre nós ainda teremos as vacinas da Pfizer, que foram adquiridas pelo governo, então tudo isso aí deve ampliar de forma geral a quantidade e o ritmo de vacinação e imunização aqui no país. Mercado corporativo, nós temos a TIM anunciando aí uma emissão de debêntures na casa de 1,6 bilhões de reais para investimento em infraestrutura. Também o diretor financeiro e de RI, relação com o investidor da Smiles, ele deixou o cargo, a Smiles recebeu a sua carta de renúncia ontem. O Hugo Reis de Assunção, que havia assumido ali em março desse ano, né, o cargo de relação com o investidor e diretor financeiro, agora deixa a companhia e para o lugar dele já foi informado aí, a CVM inclusive, que entram o Diogo Lopes. E aí, para o lugar de Diogo Lopes, que ele ocupava um outro cargo dentro da companhia, entra a Estela Brandão, que daí deve cuidar então do outro cargo, que é a diretoria, uma diretoria sem uma designação específica, mas a Smiles então já atuando nesse sentido. A escassez de chips e semicondutores, que a gente vem falando frequentemente aqui, prejudica obviamente aí a indústria de forma geral, né? Montadoras de veículo, também empresas aí que trabalham com a questão de chips de celular, computadores, etc., né? Alguns especialistas têm dito que deve se arrastar por um bom tempo aí essa escassez de chips e semicondutores, principalmente aí pelo fato de a produção desse tipo de componentes ainda estar na mão de poucas pessoas, de poucas companhias, né? Unipar aprovou aí o pagamento de dividendos referente ao exercício de 2021, ou seja, já antecipando aí esse pagamento de dividendos no valor de 250 milhões. E a CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, ela autorizou o BNDES a atuar como coordenador e distribuidor de títulos de valores mobiliários. Só relembrando aqui e trazendo um pouco do conceito, quando uma empresa quer fazer
o IPO, oferta inicial de ações, que abriu capital, ela precisa buscar aí um órgão, como agora pode ser o BNDES, né, um banco de investimento ou uma corretora, distribuidora, para que ela organize toda essa abertura de capital. E agora o BNDES então tem autorização da CVM para fazê-lo, tanto por melhores esforços quanto oferta firme. Oferta firme é onde a própria instituição compra todos os títulos, todas essas ações da empresa que está abrindo capital e depois revende. E o melhores esforços, ela faz o booking, como é chamado, né? Monta todo esse cenário e vende aí na melhor condição que ela conseguir, recebendo um comissionamento por isso. E agora o BNDES, então, com mais essa prerrogativa autorizada pela CVM. Agora, 6h16 da manhã, vamos olhar um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado. Nesse momento aí nós já temos as bolsas asiáticas fechadas. Na China, a bolsa chinesa aí fechou novamente aí com uma queda às 5h30 da manhã. O fechamento foi uma queda de 0,30%, fechamento a 14.852 pontos. Já olhando para o outro lado, né, a bolsa japonesa na Ásia, essa fechou positiva, então novamente aí havendo um cenário oposto na Ásia. O Japão, bolsa Nikkei, subiu 2,10%, fechando aí a 29.149 pontos. Lembrando aí que fazia um bom tempo aí que a Nikkei não chegava aí a 29 mil pontos, então bem positiva essa alta na bolsa do Japão. Também nesse momento, quando olhamos aí para as bolsas na Europa, nós vemos alta aí na bolsa na Alemanha, o DAX na Alemanha subindo 0,5%, o CAC na França subindo 0,45%, e no Reino Unido uma alta de 0,20 aproximadamente aí nesse momento, 6h17 da manhã, um momento aí de muita expectativa aí com essas altas nas bolsas europeias, principalmente aí com divulgações positivas e muita expectativa aí em relação a essas divulgações também na zona do euro, como confiança do consumidor e clima de negócios que falamos anteriormente. Já olhando o pré-market, lá nos Estados Unidos, a negociação pré-abertura, nós temos aí Dow Jones subindo 0,60 nesse momento, S&P 500 subindo 0,40 e Nasdaq subindo 0,30 nesse momento, 6h17 da manhã, uma perspectiva aí de altas para as bolsas mundiais. Índice Ibovespa novamente deve seguir as bolsas norte-americanas, as bolsas mundiais, e com essa expectativa de alta que temos hoje, pode ser que retornemos, né, nessa sexta-feira aí, finalzinho de mês, né, retornemos aí aos 125 mil pontos, talvez, é uma expectativa. Lembrando, o mercado é soberano, não podemos fazer previsões específicas, mas pode acontecer, e também o cenário interno pode fazer com que haja um descolamento positivo ou negativo em relação às bolsas mundiais. Obrigado pela sua companhia, obrigado por mais uma semana que você nos acompanha diariamente aqui, tanto você que nos assiste ao vivo quanto você que assiste gravado posteriormente. Não esqueça, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo para que o YouTube entenda que ele é relevante e entregue a cada vez mais pessoas. E para finalizar, entre no nosso grupo de WhatsApp para receber também esse material em PDF. Bom fim de semana, bons negócios nessa sexta-feira, até segunda às 5h50 da manhã, quando nós nos vemos aqui ao vivo para falar sobre o fechamento de mercado e a abertura de mercado na próxima semana. Tchau, tchau!